Boa noite. São jogos distintos, né? O jogo de hoje, o simples fato de ser contra um adversário de um poderio tão grande, né? Técnico, se torna completamente diferente. Acho que são jogos assim, como o de hoje. Talvez o maior erro que nós cometemos foi não ter usado profundidade no primeiro tempo, né? O Grêmio nos pressionou desde o início, o que era esperado, né? E nós tínhamos passado para que nós usássemos as costas do último defensor do Grêmio como uma válvula de escape, como uma alternativa para que a gente pudesse tirá-los do conforto de estar nos pressionando, né? E nós não o fizemos. Nós fomos fazer pela primeira vez logo após o gol do Grêmio, né? Que foi o primeiro lance, que logo depois do gol do Grêmio nós fizemos uma bola nas costas, o nosso meia de dentro atacou o fundo ali, mas era para ser feito desde o início do jogo, né? Então talvez esse tenha sido o nosso grande erro no jogo a nível de ação, né? Porque o restante do jogo ele ia se transcorrer daquela forma mesmo, né? O Grêmio iria nos empurrar para trás, nós precisávamos nos manter minimamente organizado para tirar o espaço, né? Ou seja, negociar com o Grêmio o espaço. Ele teria a bola, ele conseguiria invadir o nosso campo, mas teria dificuldade de furar o nosso bloco defensivo, né? E tanto que na volta do segundo tempo nós tivemos uma chance logo no começo do segundo tempo, a bola do Mauri ali, que foi uma bola de transição, que era de repente uma bola que pudesse nos dar um pouco mais de força no jogo. Mas no geral o que nós temos que levar para hoje é o brio, a gente ser uma equipe cada vez mais que se entrega. Nós temos algumas dificuldades hoje em função da parte física, de jogar demais. Hoje 42 jogos, hoje 12 jogos em 42 dias, com quase 12 mil quilômetros em viagem, né? Então a gente precisa levar esse brio, né? Para que a gente se supere e daqui 60 horas a gente esteja no campo novamente contra o Ferroviário. Nós temos, isso é um grande dificultador, né? Mas no enfrentamento de hoje, mesmo que nós estivéssemos fisicamente melhor, existe uma disparidade técnica, estrutural, financeira muito grande, e isso por si só já faria com que o confronto fosse um confronto muito difícil, né? O que a gente pode fazer, principalmente porque nós temos um elenco muito curto, né? Como nós não participamos da montagem, eu já cheguei no transcorrer da temporada, nós temos um elenco ali com 23, 24 atletas, né? Então você não tem como você escolher jogo para tirar 3, 4 e daqui a pouco recuperar fisicamente o cara, né? Então o que a gente tem que fazer é aproveitar o tempo que a gente tem. O problema é que nós temos uma viagem longa amanhã, de quase 12 horas entre conexão, enfim. Nós temos que tentar fazer um pijama treino mesmo com os caras, chegar em Campina Grande amanhã, no início da madrugada, e já concentrar os caras para o jogo de sábado, né? E ver quem está numa melhor condição. É uma hora da gente sempre tem que pensar na parte física antes, das vezes, da parte estratégica, tática ou até técnica, porque o atleta de futebol, 90 minutos, o nível de exigência física e mental é muito alto. Se o cara não tiver minimamente em condição, não tem estratégia e não tem capacidade técnica que dê jeito. Então a gente precisa descansar mesmo os caras e passar confiança. A gente não pode, porque a dificuldade ela é latente, nós já temos conhecimento disso, e se a gente afundar os caras fica pior. Então a gente precisa injetar confiança, passar uma certa tranquilidade para que eles possam no sábado conseguir fazer um grande jogo. E o futebol, diferente da vida, não é a primeira impressão que fica, é a última. Então, a impressão do jogo de sábado, aquilo que nós fizermos sábado, é o que vai ficar de imagem para o torcedor até o próximo jogo. A gente tem que se apegar nisso para conseguir fazer um jogo forte no sábado. É difícil em função da disparidade, ela é muito grande. Você precisa ser muito assertivo nas duas fases principais do jogo, né? Defensivamente, eu acredito que nós fizemos um jogo dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, de um time que consegue se organizar defensivamente, gerar. Eu vi os últimos 4 jogos do Grêmio pelo Campeonato Estadual, e em nenhum dele o Grêmio, pelo menos eu estou com a imagem que eu estou agora pós-jogo, em nenhum dele o Grêmio enfrentou tanta dificuldade de furar uma defesa como ele encontrou hoje, né? Só que, como nós temos também o nosso limite, e esse é um problema que
desde da minha chegada, é o que a gente mais tem sofrido, é exatamente com o segundo momento, com o momento ofensivo. Né? Tem faltado para a gente um pouco mais de capacidade, principalmente de parar essa bola na frente, de dar à nossa última linha a condição de ganhar um pouco mais de campo, para que a partir dali a gente consiga agredir de alguma forma. Hoje só era possível agredir com transição. E é por isso que eu disse que eu lamento o primeiro tempo, porque nós tivemos no primeiro tempo desenhos para fazer transição e escolhemos mal, escolhemos passe no pé em quem estava de costa, quando nós tínhamos possibilidade de usar a profundidade. No segundo tempo, na primeira bola que nós o fizemos, o Mauri teve a chance de empatar o jogo, ela passou perto do gol, foi a finalização mais limpa. No primeiro tempo, nós tivemos uma sequência de 3 escanteios, que o início da jogada é de uma bola em profundidade no Thiago Enes, do lado direito, ele tenta cruzar, a bola vira escanteio, nós tivemos ali uma sequência de 3 escanteios seguidos. Então nós escolhemos mal o segundo momento, né? Por isso que eu disse que, até falei para eles no intervalo e agora no final do jogo, é claro que a gente sonha em passar e tal, mas existia um abismo muito grande, mas a gente aproveitou pouco aquilo que nós tínhamos de estratégia no primeiro tempo, que era usar as costas do último defensor do Grêmio, para que a gente pudesse incomodar mais do que incomodamos. Bom, primeiro mostrando para eles que a gente precisa pensar o futebol como uma empresa, né? E comercialmente falando, financeiramente falando, para o clube, estrategicamente, pensando na temporada como um todo, pensando na saúde financeira do clube, era importante para o clube fazer esse jogo aqui, né? E é óbvio que nós gostaríamos de jogar em Campina Grande diante do nosso torcedor, porque a questão atmosfera, às vezes, ela te impulsiona. Às vezes, mesmo com desgaste, mesmo com alguma dificuldade, você ter o torcedor ali o tempo todo, você em algum momento se fortalece também, né, para que tu, de repente, vá para um enfrentamento um pouco mais franco. Mas nesse momento a gente precisa pensar no clube, né? Então acho que é direcionar dessa forma para que o atleta tenha esse entendimento e se fortaleça mentalmente, porque se ele não tem o benefício hoje da presença do torcedor, mas em função da escolha do clube, ele passa a ter um benefício para a sequência em ter uma condição do clube cumprir com as suas obrigações e dar a ele condições boas para a sequência da temporada. Bom, em relação ao Otávio, eu não gosto muito de individualizar análise, porque acho que o jogo, às vezes, ele te leva a isso, né? Um jogo em que você tem um adversário com poderio técnico tão alto, né, e que vai te exigir muito defensivamente, é natural o goleiro ter o destaque, né? Então eu vejo assim até com uma certa normalidade, até porque é um goleiro com muita capacidade, então ele apenas reproduziu aquilo que ele está habituado a reproduzir. Em relação ao Aniceto, o Aniceto já tem mais de 20 dias que ele foi diagnosticado com uma pubalgia aguda. Então o Aniceto, nós estamos até expondo ele em alguns momentos, como foi hoje, por uma questão de necessidade, mas é um atleta que tem sofrido demais com uma pubalgia, né? Então a gente precisa ter, antes de pensar em ganhar o jogo, em buscar uma classificação, a gente precisa pensar na responsabilidade com a integridade clínica e física do atleta, né? Então a questão do Aniceto, ela é muito mais clínica, ele é um cara que está com alguma limitação física, e a gente tem usado porque falta opção nesse sentido. A gente tem já esse diagnóstico, mas desde a minha chegada a gente tem encontrado dificuldade, que é uma questão de mercado. Os estaduais ainda estão acontecendo no Brasil todo e você só vai conseguir fortalecer esse elenco a partir do momento em que os estaduais encerrarem, e aí você fica numa condição privilegiada de mercado.